for aprender aqui, que a gente seja uma comunhão com a espiritualidade. Esperamos que eles estejam aqui nesse momento junto conosco e que faça parte dessa reunião e essa palestra que a gente aqui vai colocar hoje. Muito obrigado. Então, gente, vamos falar hoje sobre animismo, tá? É um tema que eu escolhi porque animismo é uma coisa muito presente na vida de todos nós e acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre animismo, né? Então, animismo, ele vem do latim animus, alma, vida. Todos os seres vivos possuem uma essência espiritual. Todos nós, seja em princípio inteligente, mas a mente possui alguma coisa fora da matéria. E George Einstein foi talvez o primeiro por volta de 1720 a se referir ao conceito de que a vida animal é produzida por uma alma imaterial. Então está a conjunção aí, vocês veem? Então o que aconteceu? Esse pessoal começou a desenvolver um estudo naquela época, mas guerra, conflito, essas coisas, tudo fez com que eles parassem, né? Teve uns que foram convidados a ficar quietos, né? Você fica quieto aí, por quê, né? Então conflito de religião mesmo, né? Então você começou a partir por uma coisa que não era do domínio da igreja, né? Uma das que mais interviu no conhecimento, porque tinha que tudo partir de lá, tudo partir da igreja, tinha que ser, a igreja falou, era a verdade, né? Eu tinha na época, né, pode-se dizer assim, meu sogro era menino. Ele viu uma vez o cara falar assim: olha, a hora mais certa do mundo é a do relógio da igreja. Tanto é o domínio que tinha, né? Então o pessoal, tudo era igreja ali em cima, né? Relata Alexander Askov, relata em seu livro Animismo e Espiritismo que todos os fenômenos intelectuais ou físicos que supõem-se uma atividade extracorpórea ou a distância do organismo humano e, mais especialmente, os fenômenos mediúnicos que podem ser explicados por uma ação que o homem vivo exerce além dos limites do corpo. Você vê? Uma ação que a gente exerce além do limite do nosso corpo, né? E para nós que somos espíritas, assim, que a gente tem um entendimento um pouquinho dessa área extracorpórea, quando alguma pessoa fala que tudo depende do corpo, tudo depende de nós, que tudo está em nós, a gente acha até esquisito, né? Que já acostumou, né? Mas a gente tem que respeitar quem pensa assim, puxa vida, a pessoa só entende aquilo, não. Nasci, vivi, morri, acabou, né? Fica até esquisito, mas a gente tem que compreender, né? Que essas pessoas também têm que o seu lado lá, aquilo que eles nasceram, que eles viveram, que eles entenderam. Uma das redefinições mais famosas do termo foi feita por o antropólogo inglês Sir Edward Taylor, em 1871, na obra Primitiva Cultura, a Cultura Primitiva. Pelo termo animismo, Taylor designou a manifestação religiosa imanente a todos os elementos do cosmos, sol, lua, estrelas. Então a gente pode ver mesmo, o espírito é que povoa tudo, né? Então a gente sabe que existem os elementares da natureza, do sol, da lua, né? Até me lembro uma vez um caso interessante do Chico Xavier, que ele dava aquelas palestras à sombra do abacateiro, e ele olhou e viu um temporal vindo. Era muita gente, não tinha onde que abrigar todo aquele pessoal. E ele falou: Emmanuel, esse pessoal vai tudo se molhar, não tem onde abrigar todo esse pessoal, né? Aí ele continuou falando, o tempo passou, o que ia desabar sumiu, a tempestade não caiu, e ele viu nas copas das árvores uns seres estranhos. Ele falou: Emmanuel, você não... o que são aqueles seres, né? Ele falou: você não pediu para a chuva não cair? É que lá são os elementares da natureza. Então tudo tem espíritos, né?
como diz aqui, a lua, as estrelas e todos os elementos da natureza, no oceano, montanha, floresta, rocha, a todos os seres vivos, animais, fungos, vegetais e a todos os fenômenos naturais, chuva, vento, dia, noite, é um princípio vital e pessoal chamado de anima, alma, o qual apresenta significados variados, né? Aqueles dão os nomes: cosmocêntrica significa energia, antropocêntrica significa espírito, teocêntrica significa alma. Se vocês for ver no dicionário do português, vocês vão ver o que é alma: espírito que anima o corpo. O que é espírito? É dizer assim, uma alma sem corpo. Então, alma vem de anima. O que anima o corpo? O que anima o corpo? O espírito, né? Por isso que tem essa, né? Às vezes a gente vai na igreja católica, que a gente passa a ser observador, né? Se você é mecânico, você escuta o barulho do carro e fala: olha, já está com defeito na bomba de gasolina, ó, está com defeito em tal lugar, isso aqui já precisa. E quando a gente é espírita, a gente passa a prestar atenção em muitas coisas. Como outras pessoas passam batido. Você vai lá na igreja, o padre: vamos rezar na intenção da alma de fulano. Eu devia falar o certo: vamos rezar, né? Vamos orar na intenção do espírito de fulano, que não é mais alma, não está animando mais o corpo, né? Então, o dia a dia nosso a gente vai vendo essas coisas, né? André Luiz, em seu livro Mecanismo da Mediunidade, define animismo como sendo o conjunto de fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação. Então eu falo assim, deixa eu ver aqui. O Richter Simonetti, em seu livro Mediunidade, diz que o animismo, na prática mediúnica, é algo da alma, do próprio médium, interferindo no intercâmbio. E não é? É nosso. Não é mesmo? É nosso. Vocês acham que no livro dos médiuns está lá um menino que ele dava consulta e dava o remédio. Ele dava consulta naquela época e dava o remédio. Chegou certa feita, a pessoa chegou e falou: ó, você está com um problema assim, 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 assim. Ah, tá, tudo bem. Qual é o remédio? Ele falou: eu não sei. Meu bom doutor não está aqui. Que era o espírito que receitava o remédio. Você vê, eles tinham um casamento, né? E acontece muito isso com a gente também, né? Muitas vezes a gente fica naquela dúvida: o que é meu, o que é do espírito comunicante? Você fica naquela dúvida: será que é meu? Será que é dele? Algumas vezes, conforme a gente vai estudando, a gente vai conseguindo definir melhor essas coisas. E é interessante quando você depara com uma situação que você, naquela dúvida, você fala: não, tenho certeza. Claro que você tem certeza. O Richter Simonetti, em seu livro Mediunidade, diz que animismo, na prática, eu já falei, né, mediúnico, é algo da alma do próprio médium, interferindo no intercâmbio, né? Até o Chico, né? Até o Chico, a gente fala assim, né, nos livros dele, tinha a parte dele também. Não tem como separar. Não tem como separar. É que nem um cabo de dados, né? Nossa, ali não passa um monte de coisa. Tem que estar tudo ali. Nós também somos assim também, né? Sabe que a gente tem que ter como que fala assim, o decodificador, né? Separar o que é meu e o que é dele, né? O Ramatiz, no livro Mediunidade, Psicografia de Hercílio Mais, diz que o animismo, conforme explica o dicionário do vosso mundo, é o sistema fisiológico que considera a alma como a causa primária de todos os intelectivos vitais, né? Então eu estou citando várias partes para você ver como que cada ponto ele registra. Isso também foi dado por muitas religiões, muitos outros filósofos também que viram como que é esse intercâmbio, dizer assim, nosso com os espíritos. Nós somos uma, assim dizer assim, uma antena que capta, né, o sinal. E muitas vezes a gente fala assim: mas precisa ser médium para isso? Digo assim, todos nós somos, né? Mas precisa ser um médico ativo. Aqui não. Mas, né, a gente, sem querer, assim, já sabe muitas vezes o que o outro vai falar. Dizer assim, né? Você já sabe, assim, você tem uma previsão do que vai acontecer, você tem um sentimento forte dentro de você que vai. Então tudo isso é um intercâmbio, né? Vai saber quem é que traz isso para você, muitas vezes, né? Kardec mesmo fala, são mais, atuam na sua vida muito mais do que você imagina, tanto os bons que nem os ruins.
né? Por isso que a gente tem que estar centralizado, tem que estar firme. É difícil, mas a gente tem que sempre estar melhorando, né? Por isso que a gente sempre fala, eu sou pior que ontem e sou melhor que ontem, né? E pior que amanhã. A gente está sempre evoluindo, sempre melhorando. Deus queria que fizesse isso a passos largos, né? Para muitos o termo animismo passou a ser usado de forma negativa e pejorativa. Isso ocorre no centro espírita muito. Não, isso é da sua cabeça. Para tudo aquele que fosse produzido por um médium, mas não tivesse qualquer contribuição ou participação de espíritos, desencarnado com a definição, o animismo passou a ser o pesadelo de todos os médiuns, especialmente os iniciantes, por ser usado como sinônimo de mistificação e fraude. Então a gente tem que ser muito unido na sessão espírita. O que você vê, você tem que falar. Tem que falar, né? Não, vi tal coisa. Ninguém vai rir de você. A gente está na mesma situação, está ali tudo, né? Vai saber o que é que você viu e o que é que você decodificou. Porque a mesma visão que uma pessoa vê, o outro pode ir diferente. Que nem eu falo, passa por dentro de você e cria talvez uma imagem diferente, mas o sentido é o mesmo, pode ser o mesmo, né? E eu estava até achei bonito, eu falo isso aí, se a Dona Conceição pegar no meu pé, depois eles falam que eu não falei. A Dona Conceição fala assim, eu não sou médium, né? A Dona Conceição, conhece a Dona Conceição? Sim. Ela é uma pessoa maravilhosa, né? Então ela fala assim, ela é a nossa dirigente, domingo ela fala, eu não sou médium. Tá bom, por isso que eu dirijo aqui e tal, porque eu não sou médium. Daí eu tive uma sessão, até já falei, acho que com o Anselmo, né? Eu guardei isso na cabeça. Um rapazinho se manifestou através de mim. Daí ele falou o problema dele, coisa e tal, coisa e tal. Daí quando ela começou a falar, daí ela saiu fora, daí ela falou assim, ela citou, o rapaz tal, assim, eu falei, como que é? Falando se não é médico, sabia que era o rapaz? Né? Eu vi que ela não jogou verde para colher maduro, né? Ela falou com certeza. Então aquele negócio veio dentro dela, assim, ela soltou para fora, né? Eu também estava sentindo que era um rapaz novo também, né? Achei legal, né? Aí eu falei na mesa, só fala que é médico, mas só ela viu, né? Vamos lá. Mistificação é completamente diferente de animismo, caracterizada pela fraude consciente do médium e a simulação premeditada do fenômeno mediúnico, com a intenção de enganar os outros. Médium mistificador é aquele que finge, premeditadamente e conscientemente estar em transe mediúnico. Eu estava vendo numa revista, nome... Como fala? Materialização, né? Materialização. O Chico Xavier do lado de um espírito que se materializava. E o pessoal fala assim, passou um tempo, fala, o Chico mistificou, aquele espírito não existe, coisa e tal. Fiquei sabendo depois, através de uma outra fonte, livro, revista, sei lá, que era a primeira vez ele fez verdadeiro aquilo, mas começou a dar dinheiro. Ele só começou a pagar para ver. Se eu vou pagar para ver e não acontece, eu tenho que inventar. Se eu inventar, pegar a fraude dele, né? Pegaram a fraude, depois jogaram o Chico também, que o Chico também estava envolvido na fraude. Não, quando aconteceu com o Chico, era verdadeiro, só que ele cresceu, o orgulho dentro dele cresceu, a vaidade, talvez começou a entrar alguém pagar para ver, né? É que nem o caso da Kate William Crookes, né? E acho que eu esqueci o nome do espírito, da Kate alguma coisa. Pô, William Crookes, puxa vida, tudo um cientista, né? Ele não ia se dar o trabalho de fazer aquela mistificação, mas corre o boato que ainda tal, que ele tinha um caso com a Kate, que não sei o que lá, com aquela médium que se materializava, mas oficialmente nunca ninguém provou nada contra ele, ele ficou só no boato. Portanto, animismo não é defeito mediúnico e nem deve ser tratado como distúrbio ou desequilíbrio da mediunidade ou do médium, tá? Na verdade, como parte dos fenômenos psíquicos humanos, deve ser considerado também parte do fenômeno mediúnico. Richter Simonetti, o médium não é um telefone,
Ele capta o fluxo mental da entidade e o transmite utilizando seus próprios recursos. Não é mesmo? Não é um telefone, né? Ele vai, ele capta, depois, que nem eu falei para você, decodifica e ele coloca para fora, né? O Richard Simonetti, você conheceu, né? Teve aqui, 9, e ele, segundo o pessoal fala, ele foi uma palestra que ele faz, parece que ele faz vários tempos, aquela mesma palestra vai se apresentando por aí. Né? Eu ouvi, ainda mesmo quando escuto o programa dele, acho que é lá no Arco-Íris. Cala a boca. O animismo fazendo parte do processo mediúnico, sempre haverá um percentual a ser considerado, não fixo, mas variável, envolvendo o grau de desenvolvimento do médium. Tá vendo? Então vai ter o desenvolvimento do médium junto daquilo que ele está transmitindo, vai ter a parte dele, cada vez menor, cada vez maior. O próprio, segundo, né, a gente fala do Divaldo, o Divaldo fala que ele tem 2 tipos de captar mensagem, tem o leve e tem o pesado. Quando ele escreve, ele capta um mediúnico mais profundo, né? E quando é alguma mensagem, mais leve. Mas sempre tem a parte dele lá. Por isso que o espírita tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre se informando, né? Porque não adianta eu falar para você construir alguma coisa se não te der material. Você vai falar, puxa vida, ser médium é a coisa mais fácil, né? Você pega, você se concentra, recebe o espírito lá intelectual, e ele chega e fala através de você. Não, não é assim. Você tem que ter o material dentro de você para fornecer, né? O próprio Chico, quando ele muitas vezes recebeu alguma coisa, ele negou. Não, ele ficou nervoso, não. Aí o que o Emmanuel fazia? Levava, ele plasmava um mundo, para ele tomar um pouco de consciência daquela coisa, para ele poder aceitar aquilo que ele estava escrevendo, né? Hermínio de Miranda também, muito, né? As obras dele são bem bacanas. Diz que em verdade não há fenômeno espírita puro. Olha ele falando também, de vez que a manifestação de espíritos desencarnados em nosso contexto terreno precisa do médium encarnado, ou seja, precisa do veículo das faculdades da alma, espírito encarnado e, portanto, anímicas. Tá vendo? Então precisa do médium, né? Agora, não é um bom espírito se servir de um mau instrumento. Um bom espírito, ele tem que se servir de um bom instrumento, né? Então é isso que a gente tem que estar sempre consciente na gente, que a gente tem que estar bem, a gente tem que estar bem fisicamente, bem moralmente, para a gente conseguir captar alguma coisa de valor, né? Porque senão as mensagens iam ficar aquela coisa fraca, água com açúcar, né? Mas é claro, tem gente que tem mais, já também a bagagem também de vidas passadas, de encarnação e reencarnação, valem também, né? Trazem muita coisa também, facilita isso também. Nota feita no rodapé da 2ª edição francesa do Livro dos Médiuns, traduzido por José Herculano Pires, diz: o papel do médium nas comunicações é sempre ativo, seja o médium consciente ou inconsciente, intuitivo ou mecânico, dele sempre depende a transmissão e sua pureza, né? As pessoas falam assim, quero ser aquele médium, né? 60, abaixa e... vai escrevendo ali, né? Não é por aí não, né? Então a pessoa tem que ter um pouquinho de conhecimento para você ter o que doar. Quando Kardec, no livro dos médiuns, pergunta se o espírito pode ser completamente passivo, os espíritos respondem, olha lá, ele pode ser totalmente desprezado ali, dizendo que ele é passivo quando não mistura suas próprias ideias com as do espírito comunicante, mas nunca se anula totalmente, né? Totalmente com as do espírito comunicante, mas nunca se anula por completo. Seu concurso é indispensável como intermediário, mesmo quando se trata de médios mecânicos. Tá vendo? Médios mecânicos. Então, o que a gente vê muitas vezes por aí, a pessoa fala assim: não fui eu que fiz, foi o espírito que fez. Não fui eu que fiz aquela confusão, foi o espírito que fez. Não foi você. Você é responsável pelo seu corpo.
Você é o dono da casa. A pessoa não pode entrar na sua casa e falar, vou fazer o que eu quero aqui, né? E vamos generalizar, talvez a pessoa tenha um processo meio desleixado assim. Eu peguei um caso assim uma vez e estavam as pessoas lá, umas pessoas assim, mais na doutrina enfincada que eu. E o cara querendo fazer, querendo quebrar, eu vou fazer, eu vou quebrar, e deitando no chão, e restunchando, e não sei o que, já uns 3 caras segurando ele, e os outra porção rezando ali, né? Eu olhei assim e falei, sabe o que é isso? Peraí, qual que é o nome dele? Ah, é fulano de tal, fulano de tal. Fulano de tal. Ele acordava assim, começava a já amolecer, daqui a pouco ele começava a fechar o olho, e já ia ficar dominado. Eu falei, não, abre o olho e fica consciente. Daí ele abriu o olho e começou a se equilibrar, né? Você vê como que é as coisas. Então a pessoa tem que se dominar. Não é a gente ficar ali em volta, tudo bem, está dando a nossa colaboração, né? Mas a pessoa não fica dependente totalmente da gente. A pessoa tem que ela tem que se autocontrolar, ela tem que ter um controle. Daí ele passou, tal, não sei se foi fazer tratamento, se não foi, né? Mas é isso aí, né? Até você fez lembrar daquela moça na minha sala de aula, né? Essa aí também marcou, viu, Anselmo? Marcou mesmo, né? Ninguém conseguia saber o que estava acontecendo. Você foi lá um dia, pegou, sentou do lado dela e vamos ver. Né? Então são as coisas que marcam. Então que depende da pessoa. Não é simplesmente pegar a pessoa, tal, não, tá aqui e tal, vamos, né, dar um acalmante para ela. Não, tem que saber o que está acontecendo, saber onde que está pegando as coisas, né? Tem espírito que malandro. Então, eu achei essa frase aqui para encerrar, né? Achei essa frase aqui muito interessante, que veio de uma pessoa muito assim, pelo que transmitiu para a gente, todo o tempo de vida que ele teve, foi humilde, foi trilionário, mas acho que ele foi humilde. E como acho que o Ayrton Senna, como outros também, deve ter ajudado muita gente. E se não ajudado, a empresa dele hoje ainda dá emprego para um montão de gente, né? E ele falou, apenas porque consegui fazer algo que parece importante, eu não quero que ninguém pense que tenho um grande cérebro. Tá vendo? Achei de muita humildade dele, né? Apenas que ele não conseguiu fazer algo que parece importante para os outros, né? E eu não quero que ninguém pense que eu tenho um grande cérebro porque consegui fazer, sou inteligente por fazer isso. Quem escreveu isso foi Elvis Presley. Achei muito bacana da parte dele, né? Ele sempre demonstrou assim, passou para a gente, né? Que a gente sentiu com a humildade que ele tinha dentro dele, né? Assim, né? Mas ele viveu lá os momentos deles, altos e baixos, né? Mas deixou um legado para nós aí, muito bacana. Tá bom, gente? É uma apresentação pequenininha aí, para a gente dar saber assim um pouquinho o que é animismo, o que é espírito, essa maneira de comunicação com a gente, né? Entendeu? É uma coisa boa assim para aluno. Hoje aqui a gente tá mais enfincado na doutrina, né? Mas para quem está começando é legal a gente saber das coisas que é nossa e das coisas que não são nossas, e como é que a gente vai diferenciar uma coisa da outra, tudo isso aí. Mas é bom estar relembrando, né? Porque faz parte, né? A gente vê os cursos acabam, as pessoas ainda não sabem o que acontece. Eu muitas vezes, depois de tantos anos, eu me pego perdido dentro de uma sala mediúnica, fico olhando, tem hora que eu paro, fico olhando assim e falo, caraca, né, velho? Que é isso? Onde vai dar? Eu pensei que um dia eu ia aprender. Mas, né? Eu falei assim, um dia as coisas não vão parecer novas para mim. Me enganei. Sempre parece nova. Sempre tem uma maneira de você ver. Sempre tem uma angulação que você vê do outro lado. E né? O médium, ele nunca sai pronto do curso. Não. Ele sai com muito conteúdo emocional. E o pessoal confunde muito o animismo mistificador com o conteúdo emocional. Tem gente que não consegue se livrar da própria dor. É dor própria o tempo todo, exteriorizando. Eles não conseguem sair daquilo. E tem aqueles que gostam de chamar atenção, né? Por uma questão emocional também. E tem aqueles que gostam de aparecer.
E a gente vai ver dentro do Espiritismo, Kardec deixa claro que a mediunidade está lá para qualquer espírito. Então o teu mentor vai lá, ajuda. Você é fanfarrão, se afiniza com outro, seu mentor se afasta, você continua com a mediunidade, né? Mas a trabalho de quem? Do seu próprio ego, e alimentando o ego de outros espíritos também, né? Então a única forma, depois de 9 anos trabalhando em reunião mediúnica praticamente, a única forma que eu vejo é de não impor no médium que ele deve agir de essa ou aquela forma. Mas você deve ser paciente, aprender a conhecer o médium, estudar muito, estudar, vai apresentando estudo, e com o tempo ele vai se liberando. Essa história que você vai acabar o curso e vai trabalhar para a espiritualidade, eu posso quase garantir que é mentira. Você vai trabalhar para você, até você se liberar de um monte de coisas pessoais. Isso pode levar os 5 anos de curso, pode levar mais 5 anos de trabalho mediúnico, 10, 15 anos, aí você se torna um médium apto a ajudar a espiritualidade. Ó. Vai tempo, né? Então, quando eu saí do curso, eu peguei e falei, não. É que nem quando eu tirei carta de motorista, né? Meu colega falou assim pra mim, então você leva o carro, é casamento dele, né, do meu cunhado, então você leva o carro na igreja? Eu falei, não vou fazer isso, eu não posso fazer isso. Mas por que você não pode? Você não tem carro? Eu falei, eu tenho carro, então você dirigir. Não, você tem que ser honesto. Sim. Né? Tem que ser honesto, né? Aí ficou meio assim, falei, não. Primeiro carro que eu comprei foi um Fusquinha. Ele estava do meu lado, né? Ele falou assim, olha, toma cuidado para não quebrar a chave, o Fusquinha velha, toma cuidado para não quebrar a chave dentro do miolo do carro, tá? Eu falei, pode deixar, já quebrei, tô aqui, mas tem que fazer. Na hora que eu virei, a chave já ficou lá dentro, né? Então a gente vai aprendendo. Por isso que quando eu acabei o curso, eu falei pro Ricardo, né? Eu falei, Ricardo, eu quero me engrenar junto com o pessoal do cursinho, porque eu quero aprender mais. É o pessoal trazendo, né? Trazendo o pessoal, as dúvidas que os alunos trazem, é um negócio que se aprende bastante. Você é obrigado, né? Ele traz ali um negócio para você, você para pensar, você fala, caramba, mas eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, né? E é legal que daí você vai, pesquisa, você vai preparando aula, coisa e tal, você vai aprendendo mais. Tá bom? Gente, então, só para agradecer aqui, vamos agradecer ao Espírito Maior, agradecer a Deus, a nossa irmã